Fala galera, eu sou o professor Iberê de Jardim e você está no Manual dos Números, o seu canal de matemática. Olá, hoje nós vamos falar sobre distância entre dois pontos. Considere A e B dois pontos distintos do plano cartesiano. A distância entre esses pontos é a medida do segmento cujas extremidades são A e B. Então nós temos aqui, primeiro caso, o segmento AB é paralelo ao eixo X. O que significa isso? Que quando você tiver a coordenada do ponto A, que é XA e YA, e a coordenada do ponto B, que é XB e YB, o YA e o YB são iguais. Então, para calcular a distância aqui, nós teremos XA menos XB em módulo. O que significa isso? Tanto faz eu colocar XA menos XB, XB menos XA. Segundo caso, segmento AB é paralelo ao eixo Y, ou seja, nas coordenadas XA, YA, XB e YB, o XA e o XB terão o mesmo valor. Então, para calcular a distância entre os pontos A e B, nós teremos o módulo de YA menos YB. Do mesmo modo, significa que eu posso colocar YB menos YA. Então, esses dois casos aqui, se o seu alinhamento estiver na horizontal ou na vertical, a gente já calcula direto. Agora, se nós tivermos aqui, terceiro caso, o segmento AB não é paralelo a nenhum dos eixos coordenados. Então, nós teremos aqui o seguinte. Eu quero saber a distância do ponto A até o ponto B e eu formei aqui um triângulo retângulo. Então, o que nós temos aqui, essa medida? É justamente XA menos XB. E essa outra medida? YA menos YB. Como nós temos um triângulo retângulo, nós aplicaremos o teorema de Pitágoras. Então, a distância de A até B ao quadrado vai ser igual a XA menos XB ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado. A distância entre A e B é minha hipotenusa, XA menos XB é um cateto, YA menos YB o outro cateto. Você pode escrever dessa forma ou você pode colocar que a distância do ponto A até o ponto B vai ser a raiz de XA menos XB ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado. Então, para melhorar o nosso aprendizado, vamos fazer alguns exemplos. Número 1. Calcule a distância entre os pontos A e B nos itens a seguir. No item A, nós temos o ponto A de coordenada 1 e 4 e o ponto B de coordenada 6 e 4. Não precisamos necessariamente fazer o desenho, já podemos calcular direto. Então é o seguinte, se a gente observar aqui, o YA é igual ao YB. Então nós teremos aqui aquele primeiro caso em que o segmento formado ele é paralelo ao eixo X. Então a distância entre os pontos A e B vai ser o módulo de XA menos XB. Então nós teremos aqui a distância entre os pontos A e B vai ser 1 menos 6. Então a distância entre os pontos A e B é igual ao módulo de menos 5. E o módulo de menos 5 é igual a 5. Então nesse caso aqui, 5 unidades. No item B, coordenada de A 2 e 1, coordenada de B 2 e 5. Então nós temos aqui o XA igual ao XB. Segundo caso, então a distância entre os pontos A e B vai ser o módulo de YA menos YB. Então a distância entre os pontos A e B vai ser igual a 1 menos 5, que é o módulo de menos 4. E o módulo de menos 4 nós sabemos que é igual a 4. Então aqui 4 unidades de medida. Então vamos ao item C. Eu tenho as coordenadas aqui de A e de B, então nós vamos jogar na fórmula da distância, que vai ser a raiz quadrada de XA menos XB ao quadrado mais o YA menos YB ao quadrado. Substituindo os valores, vai ficar a raiz quadrada de, então vou pegar ali, XA 2 menos XB, que é 6, ao quadrado, mais o YA, que é 2, menos o YB, que é 5, também elevado ao quadrado. Desculpem o desenho da raiz, tá? Então a distância entre os pontos A e B vai ser a raiz quadrada de 2 menos 6 vai dar menos 4, elevado ao quadrado, mais 2 menos 5 menos 3 elevado ao quadrado. Tudo isso ainda dentro da raiz. Então a distância entre os pontos A e B vai ser igual a raiz quadrada de o quadrado de menos 4, 16, mais quadrado de menos 3, 9.
Então, a distância entre os pontos A e B vai ser igual a raiz de 25. Então, a distância entre os pontos A e B, 5 unidades. Exemplo 2. Determine no eixo das abscissas um ponto que dista 5 unidades de A de coordenadas 6 e menos 3. Isso aqui é o tipo de exercício que, se nós fizermos a representação no gráfico, um esboço, vai auxiliar bastante na resolução. Então, a distância do ponto P até o ponto A vai ser igual a raiz quadrada de... Eu pego aqui as coordenadas do x, tanto de P quanto de A. Então, vai ser x menos 6 elevado ao quadrado. Observe que eu peguei do ponto P primeiro. Então, com y vou obedecer a mesma sequência. Mais, aí eu tenho ali 0 menos 3 vai ficar mais 3, também elevado ao quadrado. Qual que é a distância do ponto P até o ponto A? Ele deu no exercício, é 5, que é igual a raiz quadrada de, que nós temos um produto notável, o quadrado é a diferença de dois termos. Então, o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo termo e mais o quadrado do segundo termo. E aqui, 0 mais 3 dá 3, elevado ao quadrado, 9. O que eu vou fazer? Eu vou elevar os dois membros ao quadrado. 5 elevado ao quadrado é igual a 25. E nesse outro lado aqui, chap. Então, teremos x ao quadrado menos 12x mais 45. Já reduzi os dois aqui que são semelhantes. Então, x ao quadrado menos 12x mais 45 menos 25 é igual a 0. Escrevendo essa equação do segundo grau na forma reduzida, nós teremos essa equação. Para resolver essa equação, nós podemos utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, cálculo delta. Então, delta vai ser igual ao quadrado de menos 12, menos 4 vezes o A que vale 1 e o C que vale 20. Então, o delta vai ser igual a 144 menos 80. Então, delta é igual a 64. Aí vamos para a segunda parte, a fórmula de Bhaskara em si. Menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2A. Então, nós teremos menos, aí no lugar do B, o menos 12, mais ou menos a raiz quadrada de 64 sobre 2 vezes o A que vale 1. Então, o x vai ser igual a menos vezes menos mais, o 12 ficou positivo. Raiz quadrada de 64 dá 8, dividido por 2. Então, aqui, x', 12 mais 8, 20, dividido por 2, 10. X duas linhas, 12 menos 8, 4, dividido por 2, 2. Então, nós temos duas raízes. Ah, mas por que nós temos duas raízes? Aí vem a interpretação do exercício. Você tem esse ponto P que está a 5 unidades de distância do ponto A, mas esse ponto P poderia estar aqui, ó. Então, eu vou chamar esse aqui de P'. Então, as coordenadas serão as seguintes. Eu tenho aqui 2 e 0 ou 10 e 0. Só lembrando aqui, ó, resolução rapidinha aqui da nossa equação do segundo grau de uma outra maneira. Eu posso usar o macetezinho da soma e produto. A soma tem que ser o oposto de B, então no caso aqui tem que ser 12, e o produto tem que ser igual a A vezes C, então 1 vezes 20 dá 20. Então precisamos aqui de dois números que multiplicados dê 20 e somados dê 12. Então a gente começa sempre pela multiplicação, facilita. Então eu vou ter aqui, ó, o 10 e o 2. 10 vezes 2 dá 20, 10 mais 2 dá 12. Depois nós pegamos esse resultado aqui e dividimos pelo coeficiente do A. No caso ali, o coeficiente A é 1, então não vai alterar a minha divisão. Então tem aqui, ó, o x' igual a 10 e o x duas linhas igual a 2. A ordem aqui também não é importante, certinho? Espero ter ajudado. Até a próxima. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.